Olá pessoal, eu sou o professor Enéas Pinho. Nós estamos aqui para a nossa quarta aula sobre gestão financeira. Nas aulas anteriores, a gente conversou a respeito da gestão financeira, a respeito de qual é a finalidade da gestão financeira, que é maximizar a riqueza do acionista, e a gente falou a respeito de quais os conhecimentos que um administrador financeiro deve ter para conseguir atingir esse objetivo. A gente viu que um administrador financeiro precisa ter conhecimentos em economia, e aí a gente falou de inflação para compreender o processo de corrosão do nosso dinheiro. A gente viu que o administrador financeiro precisa entender de matemática financeira, e aí a gente falou sobre valor presente, valor futuro, valor do dinheiro no tempo e de taxa de juros. A gente previu que o administrador financeiro precisa ter conhecimento de contabilidade, e aí a gente conversou sobre regime de caixa, regime de competência. A gente conheceu quais as demonstrações financeiras, qual a finalidade de cada demonstração financeira. Depois disso, a gente conversou sobre a análise das demonstrações financeiras. A gente aprendeu o que é análise horizontal, análise vertical e a análise por quociente. Além disso, a gente aprendeu também que o administrador financeiro deverá estar atento o tempo todo a pontos importantes, tais como o ponto de equilíbrio e a alavancagem, as diversas alavancagens a que a empresa deve estar atenta para conseguir atingir o seu objetivo. Lembrando, qual é o objetivo? Maximizar a riqueza dos acionistas. Agora nós vamos falar sobre o último tópico de nosso curso, que é a análise de investimentos. Vamos entender qual é a intenção dessa parte do nosso curso. O papel do administrador financeiro é maximizar a riqueza do acionista. Então, em um determinado momento, o acionista, o dono do dinheiro, disponibiliza o recurso para o administrador financeiro, e o administrador financeiro vai procurar alternativas para investir aquele recurso para obter um retorno o maior possível no tempo razoável. Então, esse processo de investir e de receber o retorno de volta, quer dizer, fazer o investimento e recuperar o investimento, é um procedimento que deve ser previamente analisado. Não se pode apostar ou arriscar um recurso num empreendimento a respeito do qual você tem sérias dúvidas, ou ainda, você não pode apostar em um investimento em que você tem sérias dúvidas e que, além disso, o retorno é muito ruim. Quando você vai fazer um investimento, você deverá estar atento a dois fatores, a remuneração e ao risco. Todo investimento inclui um fator de remuneração. Se eu coloco o dinheiro num determinado empreendimento, é certo que esse dinheiro deverá retornar com lucro. Só que todo investimento corre sempre o risco de não dar certo. Eu posso perder o dinheiro. Normalmente, quanto maior é o risco de um investimento, maior é a remuneração desejada. É por isso que quem aplica dinheiro na caderneta de poupança, por exemplo, ganha muito pouco. Por quê? Porque o risco da caderneta de poupança é praticamente inexistente. Quer dizer, se você coloca dinheiro na caderneta de poupança, é certeza que você irá receber seu dinheiro de volta com uma remuneração pequena, mas certa. Se, por outro lado, você decide pegar o seu dinheiro e investir numa empresa, é provável que alguma coisa dê errado no caminho. É provável que você perca parte do seu dinheiro. Então, se a coisa der certo, é necessário que você receba por esse investimento um pouco mais, já que você correu mais riscos. Fazer a análise de um investimento é exatamente avaliar qual é o retorno que esse investimento vai dar e saber se o retorno que o investimento vai dar compensa o risco que você vai correr por ter investido naquele negócio. Quando a gente falou de taxa de juros,
a gente disse que a taxa de juros é a remuneração esperada pelo investidor. É importante observar que toda taxa de juros traz embutida no seu valor uma taxa de risco. Enéas, mas como é que eu calculo a taxa de risco de um investimento? Não existe um procedimento seguro para cálculo da taxa de risco. A quantidade de risco que cada pessoa consegue suportar é determinado por diversos fatores, mas principalmente pela própria personalidade da pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidade de correr risco, outras não. Algumas pessoas não conseguem dormir direito se souberem que podem perder dinheiro. Outras estão pouco se importando para isso. Então, o grau de aversão ao risco de cada pessoa é determinada pela personalidade da própria pessoa. Então, uma pessoa que tem maior grau de aversão ao risco, quer dizer, não gosta de correr riscos, vai aceitar uma remuneração menor, mas quer certeza de receber seu dinheiro de volta. Aquela pessoa que tem menor grau de aversão ao risco, quer dizer, aquela que gosta de correr mais riscos, ela vai aceitar correr riscos, mas ela vai querer uma remuneração maior pelo dinheiro. Nós não podemos dizer que uma ou outra atitude está correta. O que nós podemos dizer é que tanto uma como a outra atitude devem ser levadas em consideração na análise do retorno de investimento. É exatamente disso agora que nós iremos falar, da análise de investimento. Como é que eu faço, então, o cálculo para saber se o retorno do investimento que eu estou pretendendo está adequado, se o retorno do investimento que eu estou pretendendo fazer atende às minhas necessidades de taxa de juros e de taxa de risco? Existem vários métodos de fazer isso. Nós vamos falar aqui dos 4 métodos mais utilizados. O primeiro método é o método do payback. O segundo método é o método do payback descontado. E o terceiro método é o método do valor presente líquido. E o quarto método é o método da taxa interna de retorno. Esses métodos, individualmente, não são melhores nem piores um do que o outro. Na verdade, são métodos que devem ser utilizados em conjunto. Eles se aplicam em diferentes situações e devem ser analisados levando em consideração essas variações de utilização. No que consiste o primeiro método, o método do payback? Bom, no método do payback, o que eu estou querendo descobrir é quanto tempo eu levo para receber de volta o dinheiro que eu apliquei. Então, por exemplo, se eu apliquei R$1.000 em um determinado investimento, na abertura de uma empresa, por exemplo, essa empresa aos poucos irá me devolver esse dinheiro. Ela irá me dar lucro, que aos poucos irão me devolver o dinheiro. A pergunta que se faz é: quanto tempo leva para eu receber de volta o dinheiro que eu investi? Quem responde essa pergunta é o método de payback. Ele vai comparar todos os retornos que eu obtive com todos os investimentos que eu fiz. E aí eu vou descobrir se o investimento que eu estou fazendo é satisfatório ou não. A resposta que o payback vai me dar é uma resposta em tempo. Quer dizer, o payback vai me responder: você irá receber o seu retorno em 2 anos, 3 anos, 4 anos. É importante lembrar que o método do payback vai apenas responder isso. Quem irá fazer a análise? Quem irá dizer se 1 ano, 2 anos, 3 anos é bom ou é ruim? É o administrador financeiro. O administrador financeiro é quem deve conhecer a empresa, o mercado, as condições gerais e deverá dizer se o método do payback, se a resposta obtida atende às suas necessidades. Um outro método que nós podemos usar para responder à pergunta de será que o investimento é bom? É o método do payback descontado. É um método muito parecido com o método do payback, inclusive vai me dar uma resposta semelhante, quer dizer, uma resposta em tempo, tá? Só uma observação,
a palavra payback é uma palavra em inglês que, traduzida ao pé da letra, significa pagamento em retorno, quer dizer, quanto tempo o dinheiro leva para voltar. O payback descontado, nós acabamos de conversar sobre o payback e vimos que o payback é um método que vai me responder quanto tempo o dinheiro leva para voltar. Só que o método do payback não leva em consideração que eu faço o investimento hoje e vou receber o retorno desse investimento no futuro, ao longo de um determinado tempo. E como nós bem acabamos de ver, o valor do tempo influencia, a quantidade de tempo influencia no valor do dinheiro. Então, o método do payback não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Já o método do payback descontado leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Quer dizer, antes de eu calcular quanto tempo leva para o dinheiro retornar, eu levo em consideração o valor presente dos retornos. Eu não levo em consideração os retornos à medida que eles acontecem. Por exemplo, se eu faço um investimento de R$100 e esses R$100 retornam em 10 meses, a cada mês R$10, então eu tenho um payback de 10 meses. Só que a última parcela de R$10 eu vou receber 10 meses depois do investimento. E certamente que o valor presente desses R$10 não será R$10, será R$9, por exemplo. Então, o método do payback descontado tem o ponto positivo de levar em consideração que os retornos acontecem ao longo do tempo e que, portanto, isso deve ser levado em consideração. O payback descontado é o tempo necessário para a recuperação de um investimento, levando em consideração o valor do dinheiro no tempo. Esses dois métodos são métodos extremamente importantes. Primeiro, por sua simplicidade de aplicação. É um método mais simples de aplicar, é um método mais fácil de compreender, afinal de contas é muito claro você entender quanto tempo eu levo de volta para receber o dinheiro que eu apliquei. No entanto, eles são métodos que, por serem simples, podem, em situações mais complexas, não atender à necessidade da análise que você vai fazer. E aí surge um outro conceito, que é o conceito da análise pelo valor do presente líquido. O que é o valor presente líquido? Vamos imaginar que eu faça um investimento hoje. Esse investimento que eu faço hoje, no futuro, irá me dar retornos financeiros. Esse valor desses retornos financeiros, que acontecerão no futuro, deverão ser trazidos a valor presente. Quer dizer, eu faço um cálculo usando as tabelas financeiras ou usando as calculadoras financeiras que me dizem qual é o valor presente daquele retorno a uma determinada taxa. E aí eu vou comparar, vou somar todos os valores presentes de todos os retornos e vou comparar esse valor presente com o valor que eu investi. Obviamente que para que o investimento seja satisfatório, é necessário que o valor dos retornos, o valor presente dos retornos, seja maior do que o valor presente do investimento. Quando eu faço o valor presente dos retornos menos o valor do investimento, o que eu encontro é o valor presente líquido. E é necessário que o valor presente líquido seja positivo para que eu possa interpretar esse investimento como um bom investimento. Enéas, duas perguntas. A primeira pergunta é: você disse que eu trago o retorno do investimento a valor presente. Para que eu faça isso, eu preciso de uma taxa de juros. Qual a taxa de juros que eu devo utilizar, Inês? Essa resposta é uma resposta que somente o dono do dinheiro poderá dar, mas ele deverá levar em consideração, nesse caso, o seu grau de aversão ao risco, o risco do negócio onde o dinheiro está sendo investido e a taxa de inflação, que de uma forma ou de outra irá corroer o dinheiro. Então, combinadas essas três informações, ele irá encontrar uma taxa de juros para fazer o cálculo do valor presente líquido. A segunda pergunta é: Enéas, tá certo,
eu já calculei o valor presente líquido, eu já comparei o valor presente líquido com o valor do investimento e eu já obtive o resultado do meu valor presente líquido. Como é, Enéas, que eu posso saber que aquele valor presente líquido que eu obtive é satisfatório para aquele investimento? Bom, você poderá comparar o valor presente líquido do investimento que você está fazendo com o valor presente líquido de outro investimento que você poderia fazer. Ou ainda, você pode comparar o valor presente líquido do investimento que você está fazendo com o valor presente líquido do investimento que outras pessoas estão fazendo. Mas o que interessa no final das contas é que somente o dono do patrimônio, somente aquele que está administrando o patrimônio é capaz de avaliar se o resultado é satisfatório ou não. Em outras palavras, a análise de se o resultado é satisfatório ou não é subjetiva. O que os métodos de análise de investimento, o payback descontado, o valor presente líquido que nós estamos vendo agora e a taxa interna de retorno, que nós vamos ver daqui a pouco, informam é um número. Se esse número é satisfatório ou não, é uma análise que depende de quem está interpretando a resposta que o método me deu. Bom, como eu disse, nós já conhecemos 3 métodos de análise de investimentos. O payback descontado, o valor presente líquido e agora nós precisamos falar sobre a taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? Poderemos dizer o seguinte, se eu faço um investimento hoje, esse investimento certamente irá retornar a uma determinada taxa de juros. E se eu fizer a seguinte pergunta, qual é a taxa de juros que faz com que o retorno dos investimentos trazidos a valor presente por essa taxa de juros seja igual ao valor presente, ao valor investido? Em outras palavras, qual é a taxa de juros que anula o valor presente líquido? Ou ainda, qual é a taxa de juros aonde eu investindo um valor equivalente ao meu investimento inicial me dê valores iguais ao que eu estou tendo nesse negócio? Quando eu consigo fazer esse cálculo, e a metodologia de cálculo está no material de vocês, através das calculadoras ou das tabelas financeiras, você estará calculando a taxa interna de retorno. Observe que nós falamos aqui sobre 4 métodos. O payback, que me responde qual é o tempo que o retorno leva, que o investimento leva para retornar, tanto o payback simples quanto o payback descontado fazem isso. Nós conversamos sobre o valor presente líquido, que me informa qual é o valor líquido de um investimento, e nós falamos sobre a taxa interna de retorno, que me informa qual é a taxa de juros de retorno de um negócio. São 3 análises diferentes. Uma me retorna tempo, outra me retorna valor e outra me retorna taxa. Dificilmente você conseguirá fazer uma análise consistente baseada apenas no tempo, ou no valor, ou na taxa. Para que você faça uma análise consistente, é importante que você utilize os 3 conceitos e combine as informações para poder tomar uma decisão de investimento adequada, sem perder de vista o nosso objetivo, que é o objetivo de maximizar a riqueza do acionista. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo do nosso curso. O nosso objetivo é que vocês compreendam bem o que é a administração financeira e qual é o papel do administrador financeiro e o que é que um administrador financeiro tem que dominar, quais os conhecimentos que ele tem que dominar para atingir o seu recurso, o seu objetivo. Vocês estão estudando a administração e um dos pontos da administração de extrema importância é a administração financeira. Ter domínio sobre a administração financeira torna o administrador um administrador melhor. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.